Recebi uma carta de uma pessoa que me disse, quando eu estava fazendo programa de rádio, e eu sempre usei um tom mais ou menos assim de aquele pregador enjoado que fica mandando todo mundo que se não aceitar Jesus vai para o inferno. Mas eu falava de um tom meio brincalhão assim com as pessoas. E essa pessoa escreveu uma carta muito carinhosa. Ela me disse o seguinte: eu vim hoje aqui lhe dar um abraço. Olha o tempo, 30 anos passado, quando eu fazia programa de rádio, na Rádio Relógio. E ela disse para mim o seguinte: eu estava numa situação tão grave, meu marido indo embora, deixando eu com as crianças, passando uma luta tremenda. Ela usou o termo, eu estava ajoelhada aos pés de alguém que não podia fazer nada por mim, e não acontecia nada. E um dia eu estava atribulada lá, e de repente eu liguei o rádio, e uma voz começou brincando, alegre, brincando, e falou: olha, não adianta você ficar ajoelhada, você tem que levantar as mãos, segurar nas mãos de Deus. Deus tem a direção da sua vida. Sem Ele, eu brincando com a pessoa e falando a verdade. Ela disse: naquele dia o Senhor Jesus falou ao meu coração, e eu procurei uma igreja, e hoje eu estou com 30 anos frequentando a igreja. Minha família, meu marido não foi embora, criamos os filhos, estão todos formados, por causa de uma palavra que atingiu o meu coração. Nós sabemos que numa reunião como esta, há pessoas que estão muito acostumadas com esses textos, mas nunca vai faltar espaço no meu e no seu coração para uma nova palavra que Deus tem para você nesta manhã. Com isto eu convido a gentileza de ficar de pé. A porta da lei eterna. Esta é uma das portas que eu não vou falar, vou ler sobre o assunto, mas eu vou comentar no final e deixando para o próximo, para nós podermos completar aquilo que foi falado semana passada, tá bom? Lembrando aos irmãos, uma das coisas boas é ter paciência. E uma das coisas também importantes é você não pregar comigo. O que é pregar comigo? É quando você, não, mas esse texto começa a dizer, esse texto, você começa a querer pregar comigo. Não lute comigo. Ouça aquilo que Deus vai te falar através da palavra. Pode ser que ela vá te acrescentar, creio eu, aquilo que você já sabe. Isso vai ajudar você. Mateus capítulo 5. Verso 17 a 20, e depois nós vamos comentar sobre o verso 14 que ficou da semana passada, mas só para nós começarmos a mastigar esta leitura, muito interessante. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Verso 17 ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar,
esse será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nosso Deus e Pai, dá-nos capacidade e paciência para caminhar dentro da Tua palavra. E eu sei que esta palavra vai ser direcionada a várias pessoas aqui esta manhã, que vai ajudar no seu caminhar, melhorar o seu caminhar com o Senhor, porque o Senhor é um Deus que sempre nos reserva surpresas para a nossa vida. Isto te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Para que eu não esqueça, Caleb pediu para agradecer os irmãos a oração. Ele já está lá gravando os cultos. Foi recuperado, ele tem só um rim. Ele tinha feito uma cirurgia no período passado, tinha um mal no rim, foi tirado e ele só tem um rim. E na semana passada o rim parou. Você sabe que quando o rim para, o organismo retém o líquido, incha, e ele foi bem mal, teve no CTI, e ali os médicos trabalharam, e graças a Deus que ele foi restaurado, está ainda em fase de tratamento agora, mas o rim está funcionando normalmente. Então ele manda agradecer aos irmãos as orações, e nós agradecemos também como família, que a palavra do Senhor diz: orai uns pelos outros, né? Isso é importante, a gente voltar e agradecer a Deus. Não podemos, irmãos, ler sobre este sermão que Jesus estava dando a base da igreja, isto é, formando os discípulos. Lembrando sempre isto, aqui Jesus estava formando a base. Para formar a igreja, ele precisava primeiro formar os obreiros. E estes obreiros formariam outros. Esta é a dinâmica da igreja. Então nós não podemos entender de outra maneira. Aqui nós estamos falando da base, do início, e também da transição do Velho para o Novo Testamento. Então nós precisamos ter um certo cuidado e carinho ao ouvir a palavra, para nós não ficarmos assim como que, eu vou dizer a razão, porque nós corremos um perigo enorme de nos acostumarmos com estes textos e não buscar com mais cuidado o que estes textos nos revela ao lermos. Nunca perca de vista isto. Todas as vezes que você ler o texto, por mais que você já tenha lido, e se você parar para ler com cuidado, se você parar para ler tranquilo, é o momento que Deus começa a te mostrar e falar com você de uma maneira muito particular. Aqui nós falamos ao público, mas quando você ler a palavra, é só você e ele, é você lendo e ele te falando a respeito do que você está lendo. Então, jamais pegue a Bíblia pensando, não, eu conheço esse texto, já sei esse texto, já sei. Nós nunca sabemos. Você teoricamente sabe, mas de maneira profunda espiritualmente não, porque cada dia ele revela. E nós temos esse grande problema. As pessoas cristãs, elas chegam um momento que ela fica tão, quase que
acostumada e enjoada até com os textos e quer ouvir novidades. O problema é querer ouvir novidades. E nem sempre as novidades, elas têm conteúdos bíblicos. Ela pode ter ideias humanas. E aí é diferente. Eu tenho preocupação com isto. Nossa igreja, nós nos preocupamos com isto, em ensinar, permita-me essa maneira, ensinar, mas é o nosso desejo, é que esta igreja melhore o seu conhecimento sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o Velho Testamento, porque semana que vem, não sei, na outra semana, há um conflito muito grande que as pessoas têm com o Velho Testamento e achar que não tem valor. E você vai descobrir que não é bem assim. O apóstolo Paulo tinha este pensamento e esse sentimento. Em 2 Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Timóteo, abra sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, Paulo era um homem, e agora vamos entender que os discípulos fizeram outros, e Paulo veio depois nisto, e ele também era um formador de discípulos e apóstolos, para seguir com a palavra do Senhor. No capítulo 4, ele fala sobre a fidelidade e o zelo na pregação. Diz assim: conjuro-te perante Deus, é no segunda carta, porque tem duas cartas, primeira e segunda, em cima está escrito ali, onde está 2 é a segunda. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Paulo está falando ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz no verso 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E no verso 3, este é um dos perigos: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e se entregarão às fábulas. E ele disse: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Eu me preocupo às vezes com pessoas cristãs. Estou falando baixo para poder você entender. Eu estou descobrindo que não adianta falar muito alto, mas também não é para você cochilar não, né? Eu tenho muita preocupação com a igreja, eu estou dizendo no geral, quando as pessoas dizem: eu vou em tal lugar, se é assim, porque tem uma pessoa lá falando isso, falando aquilo, falando aquilo, falando aquilo. E as pessoas, é o que Paulo está dizendo, é coceira no ouvido. Já não satisfaz mais o que ouve na igreja, quer sair procurando, posando ali, posa aqui, e fica uma pessoa tão confusa e conflitada, porque elas começam a misturar dentro do seu ser. Minha mulher estava esse dia ouvindo um programa de televisão, e ouvindo não, ela não é muito de ouvir, mas ela estava ouvindo, e este pregador
que não é um pregador que fala sobre família. Eu tentei trazer ele aqui, mas quando eu fiz o contato, eu tinha que arranjar passagem para 4 pessoas, tinha que arranjar hotel para todos os 4 e ainda tinha que depositar um dinheiro na conta deles. E ela estava ouvindo esse pastor falando sobre o assunto, falando num tom de baixaria tão grande na televisão, que é até vergonhoso falar essas coisas. E a pergunta que eu faço a você: o que é que isto vai contribuir para a vida espiritual? Nada. Porque é chamado os profissionais. Houve um tempo que guerra espiritual, lembrar daquela famosa guerra espiritual, que todo mundo ia para as encruzilhadas amarrar o demônio ou expulsar? Está lembrado disso? Não, porque aqui nessa encruzilhada tem um tranca-rua que nós temos que andar, dar 5 voltas em volta da praça para acabar com isso. Bobagem, bobagem. Mas isto, e eu conheci a fundadora disso, Neuza Etioka, uma japonesa, e outros. O que saiu de livro naquela época, como amarrar o demônio, como fazer isso, como dar nó no rabo do diabo, meu Deus, como vender o livro? Uma exploração, longe da verdade. Mas a pessoa que não tem uma certa estrutura espiritual, conhecimento bíblico da palavra, ela cai nessas armadilhas e vai. Como disse aqui no capítulo 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário. Isso quer dizer, eu não concordo muito com isso, não concordo muito com aquilo, não concordo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade. Porque nestas coisas existe um espírito das trevas que entra no meio. João capítulo 20. Estudar dá trabalho, meus irmãos. Nós temos aqui na igreja um dos nossos diáconos, que já falou aqui sobre a história da igreja, e ele é um estudioso da palavra, e eu louvo a Deus por isso, porque temos que aprender. Siabe também faz esse trabalho. Capítulo 20 de João. João, capítulo de número 20. Eu acho interessante a gente ler a palavra de Deus para você poder caminhar um pouquinho mais, porque senão nós ficamos perdidos, irmãos. Ao cair da tarde, verso 19, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: o que ele disse? Paz seja convosco, irmão, não tenha medo. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei, letra maiúscula, o Espírito Santo. E se de algum perdoardes pecados, são-lhes perdoados. E se retiverdes, serão retidos. Esta é uma grande missão que o próprio Senhor ensinou para os seus discípulos e apóstolos, pois eles iriam avançar. Na semana passada nós falávamos aqui sobre dois aspectos. Volte para Mateus. Eu falei sobre o sal e sobre a luz. Sal nós falamos, não tocamos na luz. O que diz a palavra? Capítulo de número 5 e verso 17. Se você ler primeiro no capítulo 8 de João, eu estou sendo assim bem tranquilo para poder você... Eu desejo que esta palavra fique no seu coração. No capítulo 8, verso de número 12, diz... Você tem facilidade de mexer com a Bíblia, não tem? O que ele diz no verso 12? De novo lhes falava Jesus, dizendo... O que ele disse? Eu sou a luz do mundo. E ele disse mais o quê? Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pois bem, volte para Mateus, no capítulo 5 e verso 14. O que ele diz? Olha, lá ele disse, preste atenção, olha aqui. Lá ele disse o quê? Eu sou a luz. Mas depois de dar comissão aos discípulos, aos apóstolos e à igreja, o que é que ele diz aí agora? Vós sois. Antes ele diz, eu sou. Mas depois que ele volta à glória, ele deixou escrito, vós sois a luz. Diga onde essa luz que ele disse? Vós sois a luz do mundo. E aqui ele começa a dizer, não se pode esconder a cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram a casa. Assim diz ele, leia 16. Não, está muito fraco isso, irmão. 16. Assim... Tem gente que não está nem lendo. Que isso, irmão? Baixa os seus olhos aí outra vez nessa Bíblia. Vamos ler isso, irmão. Você sabe que quando você lê, você grava. Vamos lá, mais uma vez. O último versículo. Assim... e glorifiquem ao Pai. Porque nós comentávamos aqui na semana passada sobre o sal. Duas propriedades do sal: conservar, né, para manter sem estragar o objeto, a carne. Nós falamos sobre esses valores e nós não falamos sobre a luz. Portanto, o Senhor Jesus está nos dizendo, ouça bem, que uma pessoa cristã não pode viver escondida e sim exposta. De que maneira? Como uma lâmpada que está sempre em destaque
Isto fala do testemunho. Para quê? Para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Ele está dizendo da importância, e ele comparou a minha vida e a sua vida como uma lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada e esconde, porque ela tem uma finalidade: clarear. E é muito, eu vou falar sobre isso lá na frente, porque a respeito estavam dizendo que Jesus veio para acabar com os profetas, e que acabar com nada disso. E ele entrou em choque ali. Quantos aqui já foram pobres? Levante a mão. Eu já fui pobre. Agora como? Até os 15 anos, eu morei numa cidadezinha que não é cidade, é um lugarejo, que não tinha luz elétrica. Quantos aqui sabem o que é lamparina? Bom, então você foi pobre. E lá na roça não se falava querosene, falava corosene. Muitas vezes eu fui com aquele litro assim, com a rolha de sabugo de milho, ia lá no armazém do seu Mané Ferreira, me dá um litro de querosene. E ele botava aquele funil e botava. Aquilo era para colocar na lamparina, uns potinhos com pavio, e a gente ia na parede assim, botava uma mão francesa assim, uma tábua, pregava lá e para cá e botava a lamparina. Aí quando a gente queria mudar a roupa, eu tinha que levar a lamparina. E para pentear o cabelo? Tinha o cabelo repartido aqui assim, mas tinha cabelo. Ficava com o nariz cheio de fumaça. Então, cada casa tinha uma lamparina na sala, outra na cozinha. E se a pessoa quisesse fazer economia, andava com ela, ia para o quarto-de-bal. Você está entendendo? Por que ela ficava no alto? Para que todos pudessem. Senhor Jesus disse para mim e para você: a sua vida não é uma vida cristã para viver camuflada. A sua vida, a minha, a nossa, tem que ser exposta. E para que eu estou gritando? Tem que ser exposta. Agora, olha para mim. Você, se é um crente e vai para a porta do botequim beber cerveja, sentado lá, que luz você está botando lá? Luz das trevas. Está dando um testemunho das trevas. Se você vai para uma roda de pessoas que só fala palavrões e contando piada maliciosa, que luz é esta? O Senhor disse que a minha vida e a sua vida, ela precisa ser uma luz, ou seja, ter um testemunho para que as pessoas vejam e glorifiquem a Ele, porque a nossa vida espiritual não é para nós, é para Ele. Você não é crente para você, você é crente para Ele, porque Ele te resgatou, te salvou, transformou para você ser uma bênção para Ele. Esta é a luz que Ele espera que eu e você resplandeça dentro deste mundo. Portanto, uma pessoa cristã não pode viver escondida. Escondida de que maneira? É quando você está no trabalho, ninguém sabe que você é crente, que você vive no mesmo ambiente, fala as mesmas besteiras, participa das mesmas coisas erradas. Isto é uma vida cristã escondida, que eu acho que nem crente é. A pessoa cristã tem que ser exposta pela sua maneira, pela sua a maneira como verbaliza as palavras, falando tranquilo, bom testemunho. A gente lê um texto desse, Jesus, vós sois a luz do mundo, e passa por cima igual o que está correndo. Isso aqui é para parar. Nós temos que parar e observar o que ele está dizendo, porque tem muito mais aqui ainda.
estou nem na metade. Portanto, dada a nossa posição em Cristo, nós estamos acima, irmãos. E como manter essa vida? A nossa vida tem que estar mais alta. A nossa vida tem que ser como uma lamparina, está mais visível, para que as pessoas vejam. Não precisa você sair dizendo que é crente e nem botar no vidro do carro algumas coisas que a pessoa nem cumpre. E de vez em quando eu levo umas fechadas aí, está escrito no vidro: Deus é fiel. Que maneira, Deus é fiel, mas Ele não é. Isso é nada. Tira o olho grande, foi Deus que me deu. Que maneira grosseira de ser crente, né? E tem outros piores ainda. É igualzinho aquelas coisas de para-choque de caminhão, no outro sentido, que não funciona. O Senhor está nos dizendo o seguinte: assim como a lua, eu estudei esse negócio, eu acho legal. Hoje de manhã, não, ontem à noite, a lua estava tão linda. Quantos viram a lua ontem? Tem gente que não viu, você não viu a lua? A lua estava com a cara de bolacha, né? A lua, ela reflete o lado escuro do sol. Enquanto o sol está para lá, a lua está para cá, clareando, onde o sol deixou a escuridão. Então ela faz isso. O sol sai, vai, ela vem. Ela é as costas do sol. Tem pessoas que vai sair daqui: não, mas eu estudei. Calma, meu filho, calma. Calma. Portanto, a igreja, ouça bem, eu e você, a igreja, deve refletir os raios do sol da justiça dentro deste mundo escurecido pelo pecado. Meus irmãos, isso é sério. Isso é sério. A minha vida, a sua vida, ela tem que brilhar dentro deste mundo escuro, escravizado pelo pecado, e alguém olhar e dizer: a minha vida é um fracasso. A minha vida é um fracasso. Porque ele vai ver a sua vida completamente diferente. A maneira como você vive. Você sai de casa, pega o seu carro, pega o seu ônibus, pega a sua bicicleta. Nós temos um irmão aqui que tem uma bicicleta, o Elias, né? Cadê o Elias? Levanta a mão, olha lá, está lá atrás. Ele encosta lá na garra, a bicicleta dele é impecável, limpinha. E ele vem pedalando. A vantagem é que ele não tem, ficou magrinho. Mas ele sai de casa de manhã, toma o seu banho e vem. Tem outros que vêm num carro melhor. Não importa o carro, importa o tamanho do seu coração para servir a Deus. Não importa a casa que você mora, o importante é o seu coração. Às vezes você vai numa casa, quarto, sala e cozinha, e ainda está com o famoso vermelhão, tudo brilhando. Você olha assim, meu Deus do céu, como é que pode? É tão limpo, né? Os móveis em cima, tudo. E às vezes você vai numa casa, uma pessoa sofisticada, chega cá, tem sujo de cachorro na entrada, tem mais. Porque a casa reflete o que você é por dentro. A sua vida, a minha, reflete o que você é.
tem jeito. Crente reflete a presença de Deus nas suas atitudes, na sua maneira de viver, nos seus tratos. Fiquei muito triste com uma pessoa nossa que está sofrendo por vender e não receber. Um monte de cheque assim sem fundo. E o pior que não é de pastores que compraram e não pagaram, está atrapalhando a vida da pessoa. Que tipo de testemunho, que luz é essa? Que luz? Isso não é luz, é trevas. Pessoa que compra e não paga, dá calote nos outros, bota gato no relógio. Aliás, o dia que o gato começar a miar vai ser um problema, né? Nós compramos a casa lá, meu filho. A primeira coisa que nós fizemos, mandamos o pedreiro lá cavar, que tinha 3 entradas de água para casa, para não passar dentro do marcador. E eu falei, antes que a companhia venha aqui, quebramos tudo lá, botamos, tiramos com esse cano arrebentado, botar gato para não pagar água. Meu Deus, troço mais barato que existe a água, né? Quem não gosta, fica com sede e não toma banho, é mais barato. Eu estou dizendo do testemunho. Disse Jesus, assim brilhe a vossa luz, para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esta é a finalidade. Portanto, Jesus disse, eu sou, e meus discípulos, meus seguidores, meus cristãos que acreditam em mim, eu digo para vocês, vós sois a luz. E aí você lê um versículo desse, pensa que isso é fácil. Vós sois. Pessoas que não vivem de arranjo, não vivem de falcatrua. E nós chegamos então no capítulo, verso 17 a 20, e que nos diz algumas coisas aqui, as quais nós não vamos poder completar agora. 17 a 20, disse Jesus, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Ele disse, eu não vim para revogar, ou seja, eu não vim para acabar. E ele disse, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus não veio revogar a lei, veio cumprir. E é importante saber que os ouvintes de Jesus se sentiram ameaçados, dizendo,
este revolucionário, ele veio para aqui para destruir a lei e acabar com a lei, acabar com os profetas, que era a base deles que os sustentava. Era a base. Eles se sentiram ameaçados. E Jesus começou a explicar para eles. E agora eu não vou responder hoje, porque vou deixar água na sua boca, é para a próxima. Jesus era tremendo, né? Tem gente que diz, agora eu estou na graça. Eu não estou mais na lei e na graça. Olha, eu vou te contar. Na lei era mais fácil do que na graça. Porque na graça é muito mais comprometedora do que na lei. Vamos falar isso nos próximos encontros que nós vamos ter. Tá bom assim? Faz assim comigo, ó. Faz assim. O que é que eu fiz? Uma vírgula. Vamos aguardar a próxima.